leitura de um texto muito conhecido, que é o texto de João 3,16. Nossa meditação dessa noite tem como tema reavivamento, despertando para o amor de Deus. Eu vou fazer essa leitura de João 3,16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós somos agradecidos ao Senhor, ó Pai, por esta noite que o Senhor nos dá. Estamos aqui na Tua casa para cantarmos ao Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, para tomarmos a ceia do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque tudo isso é possível, porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou e nos deu vida e nos deu a salvação, ó Deus. O Senhor nos deu, ó Pai, sabedoria no mundo que não conhece nem ao menos o caminho que deve andar, anda no escuro, ó Pai. Mas o Senhor nos deu a salvação, a luz e a vida, ó Pai. Obrigado por isso. E que este grande amor do Senhor venha sobre nós, nos dando ânimo, motivação, ó Pai, nos dando alegria para que sejamos renovados espiritualmente a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma época agora, né? Talvez alguns não tiraram férias, mas é uma época que de toda forma tem as férias escolares, tem um momento em que muda um pouco as coisas, né? E toda quebra de rotina nos faz pensar também numa mudança principal, que é a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. A nossa vida ela não pode ser uma vida de acomodação, né? E é bom alguns movimentos para que a gente possa realmente pensar a respeito da nossa fé, da nossa vida, buscar a presença de Deus. E quando nós lemos esse texto, é um texto que tem muito a ver com o que nós estamos chamando de reavivamento, que é esta mudança, é esse desejo de renovação espiritual, né, de dar uma nova etapa para a nossa vida. Realmente acreditamos que Deus vai renovando a nossa vida. E por que esse texto pode nos dar esse ânimo, esse encorajamento? Porque é um dos textos que falam sobre o amor de Deus. E nada melhor do que o amor de Deus para nos dar ânimo, alegria, para revivermos, né? Para nos dar essa vida. Nós já ouvimos aquela frase: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Mas eu costumo pensar de que é muito melhor a gente ser tocado pelo amor. Porque quando nós nos tocamos pelo amor, parece que é algo mais sincero, a nossa decisão é mais sincera diante de Deus. Aquela ideia de ser tocado pela dor, às vezes tem essa ideia de pressão, né? Parece que eu fui pressionado, é igual aquele ladrão que é preso, ali pego, né? No seu crime, e de repente ele fala: ai meu Deus, eu nunca mais vou fazer mal para ninguém, né? Serei um santo. E a gente fica meio duvidando dessa santidade do preso que é pego em seu crime. Agora, quando nós realmente paramos e pensamos no amor de Deus e tomamos decisões a respeito desse reavivamento, algo é muito importante na nossa vida. 3 coisas para nós nesse texto sobre
o reavivamento, sobre essa vida espiritual que nós podemos crescer e ser transformados. A primeira é que Deus age a favor do nosso reavivamento, nos dando o seu amor. Deus age a favor do reavivamento, nos dando o seu amor. O texto começa dizendo: porque Deus amou o mundo. Deus amou de tal maneira, expressando a grandeza, né, que foi esse amor de Deus. Talvez a gente às vezes tenha a impressão de que ninguém se importa conosco, que é um erro, né? Às vezes a gente olha para as pessoas como se todo mundo fosse nos criticar, fosse nos perseguir. Nem sempre é isso que está acontecendo. Mas às vezes a gente olha para o mundo e sente essa falta de amor. Mas quando a gente olha para Deus, não há como não nos sentirmos amados. Deus amou. Deus nos amou. Deus nos deu a salvação. Eu fico pensando como no mundo de pessoas que não sabem discernir o bem do mal, pessoas que não entendem a verdade de Deus, não têm a salvação de Deus. Nós somos escolhidos por Deus, é muito amor. Somos pessoas que têm esse entendimento. Quem que nos amou? A palavra de 4 letras, Deus, o Santo, Poderoso, Onipotente nos amou. Sabe, às vezes a gente tem dificuldade de entender como Deus nos ama. Porque Deus conhece a gente, sabe todas as nossas falhas. Como alguém pode nos amar nos conhecendo? Porque a ideia de amor que a gente tem é que eu vou fazer tudo para agradar aquele que está próximo, para que ele me veja como alguém amável. Eu vou tomar muito cuidado e lutar por esse amor. A gente acha que amor é troca. Então, se alguém conhecer os nossos pecados, não vão nos amar. Mas Deus não age assim, né? O amor de Deus é diferente. Deus nos ama. Deus nos amou. Não porque nós somos melhores, mas Deus nos amou. Deuteronômio 10:15 diz: tão somente o Senhor se afeiçoou aos teus pais para os amar. Dá bem para entender isso, né? Tão somente o Senhor se afeiçoou e pronto. Nós temos dificuldade de ter esse amor como Deus. O que geralmente nos atrai? Algo que nós consideramos belo, mais perfeito. Eu gostei desse restaurante, por quê? É bem limpo, tem uma comida boa. Gostei desta pessoa, por quê? Porque ela é educada, ela me respeita, ela é humilde. Mas Deus não faz assim, né? Ele fala: eu gostei, eu amo você, independente de quem é você. E a gente tinha que aprender a amar mais assim. Amar os não amados, né? A ficar próximo das pessoas talvez que consideramos intoleráveis. Amar com o amor de Deus. Deuteronômio 7 também fala, de 7:8: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Não é porque você era um povo bonito, porque você era um povo numeroso, você era um povo forte. Por que Deus nos amou? Por que Deus ama a igreja presbiteriana do Jardim Maringá? Por que Deus ama a cada um de nós? Porque
o Senhor nos amou. Isso é muito bom, irmãos. A ideia aqui é ser motivados por esse amor. Isso nos dá um ânimo muito grande. Saber que nós somos amados por Deus. Tem uma história de um jovem que ficou cego e ele era noivo. E a noiva devolveu o anel de noivado com um bilhete dizendo que não suportaria viver a vida ao lado de uma pessoa cega. Acabou com o noivado. E esse homem se tornou um pastor. E de certa forma ele foi se resolvendo. Mas sempre tinha aquelas crises, né? Por se sentir rejeitado por uma pessoa. E ele conta que num casamento de sua irmã ele ficou muito triste, muito magoado. Mas naquele mesmo momento veio à sua mente que Deus amava ele. Diz aqui, em resposta ele se voltou para o amor inesgotável de Deus em busca do consolo. Quando ele percebeu que ele realmente, naquilo que ele foi rejeitado, não havia como ele sentir algum alento, ele se voltou para o amor de Deus. E as palavras dele, no dia 6 de junho de 1882, ó amor que jamais me deixará, descanso em ti, a minha alma aflita. Palavras desse homem chamado Matheson. Ó amor que jamais me deixará, descanso em ti, a minha alma aflita. Como é bom descansar no amor de Deus, não é, irmãos? Você poder se sentir acolhido, protegido por Deus, realmente amado, com um verdadeiro amor. Deus age a favor do nosso reavivamento, nos dando o seu amor. Segundo lugar, somos reavivados quando acreditamos e confiamos em Deus. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo que nele crê, todo que confia em Deus, tem o reavivamento, tem a sua vida desperta. Confiar em Deus. Nós falamos várias semanas, né, sobre a fé. Vamos falar sempre, não há como falar nenhuma mensagem sem falar de fé. 1 João 5,1 diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, tem vida. Quem crê em Jesus tem vida. João 12,46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Crer em Jesus traz luz à nossa vida, é o reavivamento. Não há como viver em trevas. Um dia sequer, quando você levanta e olha para Jesus, olha para a cruz e diz: eu creio nesta salvação, eu creio neste amor de Deus. Deus se faz luz na nossa vida. E mais uma vez, esse amor de Deus não é como o nosso amor, não é como nós poderíamos pensar que Deus faz, né? Uma parábola que ilustra bem o amor de Deus é a parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus 20, de 1 a 16, quando fala daquele dono de uma casa que saiu para assalariar trabalhadores. Então, é um texto comprido, mas é bem conhecido. Diz que ele saiu para contratar. Alguns foram contratados 9 horas da manhã, outros ao meio-dia. Voltou às 15 horas, contratou mais. Às 17 horas,
antes de encerrar a jornada, ele aparece com mais alguns. E aí, o que aconteceu? Qual o salário que ele deu? O mesmo para todos. Teve alguns que começaram a criticar. Ué, mas eu estou desde cedo aqui, então deveria receber mais. Aquele que trabalhou só 1 hora vai receber o mesmo que eu. Qual foi a resposta do dono? Dono da vinha? Quanto que eu prometi te pagar? Foi 1? Então eu não estou sendo desleal. O que eu prometi te pagar, eu vou te pagar. Se ele quer dar mesmo para o outro que trabalhou menos, para o que foi chamado antes, o que foi chamado depois, ele é dono. Basta crer, você recebe. Quando nós cremos em Deus, Deus não está preocupado, né? Quantos anos de vida dedicamos ao ministério, a Ele. Mas até aquele ladrão na cruz lá, no último minuto da sua vida, ele vai receber o mesmo salário, né? A vida eterna, a salvação. O que é preciso? Crer e reavivar. Crer e ter esse reavivamento. Deus chama aquele que nele crê. Repare que João 3,16, ele está no contexto, primeiro, da visita de Nicodemos, e o versículo 14 está no contexto daquela passagem de Moisés que levantou a serpente no deserto. Ele diz assim: importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui também dá para a gente fazer uma comparação. Como que aconteceu naquele texto da serpente no deserto? Números 21. Números 21, 5 a 9. O povo falava contra Moisés. O povo estava lá reclamando: vamos morrer. Não há água. Esse pão, chamou o pão vil. E é o que aconteceu, houve uma morte naquele lugar. Várias pessoas foram picadas de cobra, e eles foram morrendo. Moisés orou pelo povo. O que Deus mandou fazer? Faça uma serpente abrasadora, ponha sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar, viverá. E assim aconteceu. Repare que esse texto, colocado bem aqui antes do 3,16, está bem na sequência para nós fazermos essa semelhança, porque todo aquele que nele crê, aqui fala, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, Cristo levantado, aquele que crê, aquele que olha para a cruz, mesmo sendo alguém que estava à morte, ele tem a vida, o reavivamento. Basta crer. A saída é olhar para Cristo. A simplicidade de Deus às vezes nos assusta, né? Assim. Parece que podia ter algo mais elaborado. Será uma loção terapêutica, uma campanha de 7 semanas de vigília. Reavivamento dos 52 dias lá, né? Vamos ficar 52 dias buscando a mudança, aí vocês vão ser curados. Foi tão simples, né? Você está morrendo? O que eles tinham que fazer? Olhar para a serpente que estava na haste. Seriam salvos, curados, renovados. O reavivamento na nossa vida pode acontecer tão imediato, irmãos. Jesus chama para o trabalho dele. O que a gente precisa fazer? Se dispor ao trabalho. Ele já vai pagar o salário.
essa segunda comparação da serpente. Jesus nos chama, né, a crer. O que é preciso fazer? Olhar para a cruz, olhar para Jesus. Somos reavivados, confiar nas palavras de Jesus, porque Ele diz: todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter vida. Somos reavivados, seja qual for a morte. Você imagina aquelas pessoas morrendo com serpentes venenosas picando, e de repente eles olhavam para aquelas serpente e eram curados? Você pode estar sendo picado pela pior serpente do mundo. Como nós nos envolvemos com o pecado, com as coisas desse mundo. Mas se a gente tirar os olhos da serpente do mundo e olhar para a cruz, nós podemos ser reavivados, podemos mudar, podemos ser mudados. Essa é a promessa de Jesus. Em terceiro lugar, nós prosseguimos no reavivamento. Firmados na esperança da vida eterna. Não tem um 3 ali? Não tem problema. Cadê o Márcio, meu assistente? Você acha um 3 ali? Se não achar, prosseguimos no reavivamento, firmados na esperança da vida eterna. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Irmãos, quando recebemos o amor de Deus, somos reavivados, porque o amor nos dá nova vida. À medida que confiamos em Deus, nós somos reavivados, porque esta confiança restaura a nossa vida. E para prosseguir neste amor de Deus, podemos prosseguir nesse amor de Deus através dessa esperança de vida eterna. O que nos alimenta, irmãos, a prosseguir na caminhada com Deus? É essa promessa de Deus, né? Não é para hoje, mas é para sempre. Promessa de salvação pela vida eterna. Será que nós paramos para pensar, irmãos, o tanto que é ruim o que a Bíblia fala sobre o inferno, sobre a morte eterna? Quando nós olhamos para a Bíblia, ela fala sobre castigo eterno, né? Não apenas sobre um aniquilamento, mas um castigo eterno. E a gente nem quer pensar nisso, né? A gente não quer pensar na doença, a gente não quer pensar nas dificuldades. Preferimos pensar sobre o amor, sobre a paz, sobre a vida eterna. Mas para quem é prometida a vida eterna? Aquele que crê em Jesus, e aquele que prossegue em Jesus tem a vida eterna. Não sei se o medo de perder esta vida eterna que nos dá ânimo para o reavivamento, talvez, né? Mas eu prefiro dizer que a confiança na vida eterna, o saber que não há nada que pode tirar essa vida eterna de nós, que é a promessa de Deus para nós, que nos dá força para continuar cada dia.
Olhar para a cruz, essa ideia de prosseguir olhando para Jesus. E cada dia mais buscar esse reavivamento na presença do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 em diante, diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida esperança, uma viva esperança. Essa esperança é chamada de viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus. Depois ele diz no versículo 6: Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nós mantemos firmes, irmãos, em Deus, na confiança dessa vida eterna, em Jesus. Por isso que nós, a cada dia que nós despertamos, nós sabemos que a nossa carreira ainda não terminou, né? E nós olhamos para o amor de Deus, e nós olhamos para a cruz, renovamos a nossa esperança e continuamos firmes no caminho de Deus. Como eu disse, irmãos, no início, talvez é um tempo de reflexão, tempo de férias, ou um tempo que você tem para pensar um pouquinho, ou se não é tempo, faça esse tempo, mas pense sobre essa necessidade de buscar um reavivamento, de buscar uma nova vida com Deus. Você pode buscar isso olhando para Deus, pelo seu amor, confiando em Deus, confiando nessa vida eterna que o Senhor Deus nos promete a cada dia. Salmo 85, 6, é uma oração que devemos fazer. Portanto, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? O reavivamento é uma opção, a única opção de uma vida feliz. E muita gente está em busca da felicidade, mas no lugar errado, né? Então o pedido é: o Senhor não vai tornar a revivificar-nos, a nos dar uma nova vida, a renovar-nos espiritualmente, no conhecimento da Tua Palavra, na comunhão com Deus, para que tenhamos mais alegria, uma alegria verdadeira. Como é uma igreja feliz, uma igreja alegre? É uma igreja que pode realmente se regozijar, pois é uma igreja que é vivificada, né, em Cristo. Que Deus dê a cada um de nós, irmãos, esse desejo de ter não vida, né, o bios só, mas o zoé, a vida da alma, da alegria, da paz com Deus. Deus coloque em nós cada vez mais essa condição de a cada dia olhar para a cruz. Hoje nós vamos participar da ceia, mas que a cada dia a gente esteja olhando para esse momento aqui, lembrando do grande amor. Como nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço, lembrando do alto preço, que significa um grande amor que Deus tem para conosco. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, nós agradecemos por essa hora, ó Pai, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo que fala conosco, ó Deus. Deus querido, sabemos que o Senhor é aquele que nos chama. O Senhor Deus nos chama e nos manda olhar para a cruz, olhar para o Senhor, ó Deus. Ó Deus, que cada um de nós possa responder esse chamado. Sabemos que o Senhor nos chama, não pela nossa condição,
não porque estamos preparados para estarmos santificados, estarmos na Tua presença, mas porque o Senhor nos ama. E o chamar do Senhor significa que estamos preparados para estarmos juntos do Senhor. Reaviva, ó Pai, esta igreja, Deus, o coração de cada um de nós. Nos desperte, ó Pai, para as coisas do Senhor. Não permitas que o Senhor seja apenas uma parte da nossa vida, mas que o Senhor seja a razão da nossa vida. Que o nosso tempo, ó Pai, não seja nosso tempo, mas seja um tempo do Senhor, ó Pai, dedicado ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Nós pedimos isso, oramos em nome de Jesus. Amém.